Os incas são muito conhecidos por seu incrível trabalho em pedra, e as pedras se encaixam perfeitamente sem o uso de argamassa. Eles construíram sem argamassa, guindastes ou mesmo ferramentas de ferro. No entanto, suas muralhas de pedra sobreviveram a séculos de terremotos, colonização e ao tempo. Observando um processo de construção em duas fases em muitos dos chamados monumentos de pedra incas, percebe-se que as estruturas incas se assentam sobre estruturas rupestres muito mais antigas. Os incas não deixaram plantas nem manuais, apenas uma alvenaria de pedra incrivelmente perfeita que os engenheiros modernos ainda lutam para explicar até hoje. Munidos de inteligência artificial de ponta, pesquisadores finalmente desvendaram o antigo segredo que estava bem à vista de todos. As descobertas não são apenas impressionantes. Elas desafiam tudo o que pensávamos saber sobre tecnologia antiga e inovação humana. Um quebra-cabeça de pedra que desafiava qualquer explicação. Se você já esteve diante das imponentes muralhas de pedra de Sacaian ou percorreu os terraços de Machu Picchu, provavelmente já se fez a mesma pergunta que intriga os especialistas há séculos. Como diabos eles construíram isso? Essas não são apenas paredes. São conjuntos intrincados, quase como um quebra-cabeça, de pedras de formatos irregulares. Algumas do tamanho de pequenos caminhões, encaixadas com tanta precisão que não foi necessário usar argamassa. E aqui está o ponto crucial. Elas resistiram a terremotos por mais de 500 anos. O Império Inca, que prosperou nos Andes antes da chegada dos espanhóis, construiu esses mármores megalíticos usando apenas pedra, ferramentas de bronze e mão de obra. Ou pelo menos era o que pensávamos. As pedras não eram retângulos uniformes, empilhados ordenadamente uns sobre os outros. Em vez disso, eram polígonos de formatos irregulares, cada um único, mas de alguma forma se encaixando perfeitamente. Imagine montar um quebra-cabeça sem imagem, sem peças uniformes e usando pedras em vez de papelão. Naturalmente, o mundo inteiro percebeu e começou a teorizar. Alguns acreditavam que os incas usavam algum tipo de ácido vegetal para amolecer as pedras e moldá-las no lugar certo. Outros sugeriram que eles usaram tecnologia antiga desconhecida ou até mesmo intervenção alienígena. Uma das teorias mais fundamentadas era a de que os pedreiros usavam o método de tentativa e erro, moldando uma pedra de cada vez para que se encaixasse perfeitamente com as pedras vizinhas. Mas nem isso explicava a velocidade, a escala e a consistência da construção em todo o império. Havia um tema comum a todas essas ideias. Ninguém sabia ao certo. E essa falta de clareza tornou-se uma espécie de mito em si mesma. As muralhas incas se tornaram símbolos de mistério, envoltas em especulação e romantismo, como se compreendê-las estivesse para sempre além do nosso alcance. Mas isso foi antes da entrada da inteligência artificial, quando a ciência assume o controle. Durante séculos, os arqueólogos examinaram as paredes incas com fitas métricas, esboços e debates intermináveis. Mas nos últimos anos, os pesquisadores decidiram abordar o mistério com uma abordagem radicalmente diferente: a inteligência artificial. Não se trata de um algoritmo qualquer. Estamos falando de modelos avançados de aprendizado de máquina, visão computacional e sistemas de reconhecimento de padrões capazes de analisar milhares de pontos de dados mais rapidamente e com maior objetividade do que qualquer ser humano jamais conseguiria. Tudo começou com escaneamentos 3D de alta resolução e imagens de drones de muralhas incas em sítios arqueológicos como Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Essas reconstruções digitais permitiram que a IA visse as muralhas de uma forma que nenhum olho humano conseguiria, examinando não apenas o layout visível, mas também a profundidade, os ângulos e a geometria de cada pedra individual em detalhes microscópicos. Os pesquisadores alimentaram modelos de aprendizado de máquina com esses dados, projetados para encontrar padrões não apenas nas formas das pedras, mas também em como elas se encaixam. Eles queriam saber: essas pedras foram realmente moldadas aleatoriamente? Foi apenas tentativa e erro? Ou havia algo mais intencional? O que a IA descobriu foi surpreendente. Em vez de caos, encontrou ordem. Em vez de aleatoriedade, detectou regras. A disposição das pedras não foi improvisada, mas sim planejada. Os pedreiros incas não reagiam a cada pedra individualmente.
Eles seguiam um plano. A inteligência artificial revelou princípios geométricos recorrentes, técnicas de distribuição de carga e até mesmo uma espécie de gramática de design por trás da forma como as pedras eram assentadas. Em outras palavras, os incas não improvisavam. Eles operavam com um nível de visão arquitetônica que nunca havíamos imaginado. E aqui está a parte mais surpreendente. O sistema que utilizavam era tão complexo e eficiente que espelhava a lógica por trás de softwares modernos de design 3D, como o AutoCAD. Eles fizeram isso sem escrita, plantas ou ferramentas digitais. Pense nisso por um segundo. Uma civilização que nem sequer tinha. A roda projetava estruturas de pedra resistentes a terremotos com um nível de precisão que os engenheiros modernos só agora estão compreendendo plenamente graças à IA. Mas o que exatamente a IA descobriu sobre o método de construção deles? E por que isso é tão surpreendente? Vamos descobrir. Planejamento prévio e engenharia de precisão. O que a IA revelou muda fundamentalmente nossa compreensão da engenharia inca. Durante séculos, a teoria predominante era que os pedreiros incas trabalhavam em um estilo livre, moldando cada pedra individualmente para se encaixar na anterior, usando tentativa e erro e imensa paciência. Era impressionante, sim, mas ainda primitivo em conceito. A IA provou que essa ideia estava completamente errada. Ao analisar milhares de reconstruções digitais, a IA identificou padrões geométricos repetidos não nas próprias pedras, mas na forma como elas eram dispostas em paredes inteiras. Não se tratava de quebra-cabeças aleatórios. Os blocos de pedra eram esculpidos de acordo com modelos modulares predefinidos, uma espécie de gramática construtiva que os engenheiros incas pareciam seguir consistentemente em diferentes sítios arqueológicos e períodos. Em essência, a IA descobriu que os incas trabalhavam com modelos 3D pré-planejados, apenas em suas mentes. Pense nisso. Esses construtores não tinham linguagem escrita, plantas, maquetes, e ainda assim eles esboçavam mentalmente estruturas interligadas de grande escala, resistentes a terremotos, feitas de pedras que pesavam dezenas ou centenas de toneladas. A IA identificou um padrão de polígonos com múltiplos lados, frequentemente com 6, 10 ou até 12 lados, encaixados de forma a permitir a distribuição de carga, flexibilidade lateral e durabilidade a longo prazo. Princípios-chave da arquitetura sísmica moderna. E isso não foi por acaso. Na arquitetura moderna, usamos softwares como AutoCAD, Rhino ou SketchUp para criar sistemas de construção modulares e visualizar pontos de tensão. Mas os incas parecem ter feito isso apenas com pedra, corda e intuição humana. Simulações de IA reconstruíram sequências hipotéticas de construção com base em marcas de desgaste e ângulos de encaixe, sugerindo que os construtores sabiam exatamente qual pedra iria em qual lugar antes mesmo do início da construção. Isso significa que eles não estavam esculpindo pedras para preencher lacunas. Eles esculpiam conjuntos inteiros de pedras para se encaixarem como peças de um complexo quebra-cabeça 3D. Os modelos gerados por IA mostraram que até mesmo pequenas pedras tinham funções estruturais, frequentemente colocadas em pontos de tensão para absorver energia sísmica. Pedras maiores serviam como âncoras, enquanto pedras-chave internas ajudavam a fixar as paredes sem a necessidade de argamassa. Era engenharia modular séculos antes de o termo existir. Uma das descobertas mais impressionantes proporcionadas pela IA foi o nível de planejamento a longo prazo demonstrado pelos pedreiros incas. As paredes não foram projetadas apenas para durar, elas foram projetadas para evoluir. Drenagem. Canais invisíveis a olho nu foram encontrados embutidos nas estruturas. Juntas de dilatação, sim, do tipo que usamos hoje em pontes e arranha-céus, foram sutilmente integradas através do formato e alinhamento de certas pedras, permitindo que as paredes se flexionassem e se deslocassem durante terremotos. De fato, quando um grande terremoto atingiu Cusco em 1650, os edifícios coloniais espanhóis desmoronaram em ruínas. As muralhas incas ainda estão de pé. Modelos de IA confirmaram que as juntas multiangulares distribuíam a tensão,
aliviando os pontos de pressão e permitindo que as paredes respirassem durante a atividade sísmica. E tem mais. A IA também descobriu que o número de correções nessas muralhas, ou seja, pedras remodeladas ou substituídas, foi surpreendentemente baixo. Isso implica que os trabalhadores acertavam na primeira tentativa, repetidamente. Tente fazer isso com granito e sem ferramentas digitais. É quase inacreditável. Não se tratava apenas de habilidade, era engenharia de alto nível envolta em pedra e silêncio. A internet adora um bom mistério. E o trabalho em pedra inca tem alimentado milhares de teorias da conspiração. Vamos desmistificar alguns desses mitos. O que a IA não descobriu. De tecnologias ancestrais perdidas a plantas que amolecem pedras. E... você adivinhou, alienígenas. As lacunas em nossa compreensão deram origem a algumas ideias mirabolantes e, francamente, divertidas. Mas, com a IA agora em cena, finalmente estamos obtendo clareza. E isso é uma má notícia para os teóricos da conspiração. Um dos mitos mais persistentes era o de que os incas, de alguma forma, amoleciam a pedra, seja por meio de processos químicos desconhecidos ou plantas mágicas da selva, transformando-a em algo moldável como argila. Alguns até afirmavam que os incas despejavam a pedra no local. Mas eis o que a IA descobriu. Marcas de ferramentas. Marcas de ferramentas consistentes e metódicas em milhares de pedras. Os ângulos, sulcos e padrões de raspagem sugerem cinzelamento com ferramentas de pedra dura ou bronze, e não amolecimento ou derretimento. O desgaste da superfície e as fraturas na pedra correspondem a padrões de entalhe percussivo e não de erosão química. Se eles tivessem algum suco vegetal milagroso que derretesse granito, não encontraríamos resíduos, fossas de descarte ou mesmo referências em tradições orais? A análise espectral das pedras, aprimorada por IA, não encontrou nada de incomum. Apenas rocha dura trabalhada por mãos humanas habilidosas. Ainda assim, nenhum sinal de engenheiros extraterrestres. Sim, teorias sobre antigos astronautas são divertidas. E sim, é tentador olhar para aquelas pedras poligonais e dizer: de jeito nenhum os humanos fizeram isso. Mas aqui está o ponto. A IA não encontrou nada que sequer remotamente sugerisse intervenção não humana. O que ela encontrou foram evidências de lógica humana, planejamento experimental, refinamento iterativo e otimização dos recursos disponíveis. Na verdade, as simulações de IA mostraram que as técnicas incas não eram apenas viáveis com esforço humano, como eram, na verdade, a maneira mais eficiente de construir naquele ambiente. Tente transportar e alinhar tijolos retangulares em uma encosta íngreme dos Andes durante a estação chuvosa. Impossível. Aquelas pedras de formatos estranhos faziam sentido. Tentativa e erro, nem tanto. Outra teoria popular era a de que os incas simplesmente moldavam uma pedra de cada vez para encaixar na pedra vizinha. A análise por IA também desmentiu isso. Embora pudesse funcionar para projetos pequenos, a IA encontrou sequências previsíveis de encaixe que indicavam um projeto de pré-montagem. Imagine como planejar mentalmente uma estrutura de Lego antes de encaixá-la. Os modelos mostraram padrões de agrupamento, o que significa que grupos de pedras foram projetados para se encaixarem em sequências específicas, quase como subconjuntos na construção moderna. Se tudo fosse baseado em tentativa e erro, esperaríamos uma distribuição caótica de ajustes e correções de forma. Mas, em vez disso, a IA encontrou um sistema. Sejamos honestos. Alguns desses mitos se consolidaram não apenas por causa de lacunas nos dados, mas por causa de um viés mais profundo. A ideia de que civilizações antigas não europeias não poderiam ter desenvolvido engenharia avançada por conta própria. O que a IA prova não é apenas que os incas eram capazes, mas sim que eles eram inovadores à sua maneira. Suas técnicas eram perfeitamente adaptadas aos materiais, ao terreno e ao ambiente em que viviam. Eles não precisavam de aço, escrita ou rodas para realizar feitos de engenharia que ainda hoje nos impressionam. Os incas construíram os palácios, templos, terraços e infraestrutura de Machu Picchu usando pedra, sem a ajuda de rodas ou ferramentas de aço ou ferro.
Eles precisavam do que tinham: tempo, engenhosidade, coordenação comunitária e uma visão de mundo que abraçava a complexidade e a harmonia com a natureza. E com isso, os mitos começam a se dissipar. E o verdadeiro gênio humano dos Incas finalmente ganha destaque. Construção à prova de terremotos e arquitetura moderna. Os muros de pedra incas não eram apenas monumentos à maestria artesanal. Eram obras-primas da engenharia, projetadas para resistir à fúria da própria natureza. Situadas em uma das regiões mais propensas a terremotos do mundo, essas muralhas contam uma história de resiliência, engenhosidade e adaptação ambiental que os engenheiros modernos estão apenas começando a compreender plenamente. Empoleiradas no topo dos Andes, Cusco e outras cidades incas enfrentam frequentes atividades sísmicas. Mas, enquanto muitos edifícios coloniais e modernos ruíram sob esses tremores, as muralhas incas permaneceram firmes, algumas por mais de 500 anos. Graças à análise de inteligência artificial, agora sabemos o porquê. O segredo reside em seus formatos poligonais únicos de pedra e nos métodos de encaixe. Ao contrário de tijolos ou blocos retangulares, essas pedras com múltiplas faces se encaixam firmemente, permitindo que as muralhas se flexionem em vez de quebrar sob pressão. Quando o solo treme, as pedras podem se deslocar microscopicamente, absorvendo e dispersando a energia por toda uma estrutura, em vez de concentrá-la em um único ponto vulnerável. Simulações de IA também revelaram amortecedores internos. Pequenas pedras estrategicamente posicionadas dentro das paredes para amortecer e distribuir as forças sísmicas. É como um sistema de suspensão natural, desenvolvido séculos antes da invenção da engenharia sísmica moderna. Outra característica muitas vezes negligenciada são os sistemas de drenagem ocultos nas paredes. A água da chuva pode erodir as fundações, enfraquecendo qualquer estrutura ao longo do tempo. Os incas esculpiram habilmente canais e declives sutis nas estruturas de pedra, direcionando a água para longe de pontos críticos. Este sistema de drenagem integrado impedia o acúmulo de água e ajudava a preservar as paredes durante as fortes chuvas andinas. A abordagem inca oferece lições valiosas para arquitetos e engenheiros de hoje, especialmente em regiões propensas a terremotos. Em vez de estruturas monolíticas rígidas, a flexibilidade e a adaptabilidade podem aumentar a durabilidade. Materiais de construção modulares e intertravados que permitem movimentos controlados reduzem o risco de colapso. Diversos projetos modernos já se inspiram na alvenaria inca. Engenheiros estão experimentando blocos de concreto intertravados que imitam formas poligonais para aprimorar a integridade estrutural. Urbanistas em zonas sísmicas estão revisitando a ideia de sistemas de distribuição de tensões, inspirados diretamente nas muralhas incas. Além disso, os incas nos ensinam sobre construção com materiais locais e harmonia ambiental. Eles não importavam recursos caros. Dominavam o que estava disponível. Essa abordagem se alinha perfeitamente com os princípios da arquitetura sustentável moderna. Mas não se trata apenas de tecnologia e materiais. Os incas viam a arquitetura como parte integrante de seu ambiente e cosmologia. Suas construções foram projetadas para coexistir com a natureza, não para dominá-la. Essa mentalidade moldou cada detalhe, desde o encaixe das pedras até a seleção do local, e oferece um poderoso contraponto às práticas de construção atuais, muitas vezes extrativistas. Em suma, as revelações da IA não apenas resolvem um mistério arqueológico, como também nos convidam a repensar como construímos e vivemos no mundo moderno. A mentalidade inca por trás dos métodos. Ao observar essas pedras maciças e perfeitamente encaixadas, é fácil se perder no como. A engenharia, a precisão, o planejamento. Mas e o porquê? É aí que a história se torna ainda mais fascinante, porque não se trata apenas de tecnologia. Trata-se de toda uma forma de pensar. Uma cultura profundamente entrelaçada em cada borda esculpida. Os incas não eram apenas construtores. Eram visionários enraizados em uma mentalidade que equilibrava o respeito pela natureza com um incrível senso de comunidade. Imagine centenas de trabalhadores,
sem plantas ou instruções escritas, colaborando nesses projetos monumentais. Como? Através da tradição oral, do conhecimento compartilhado e de um espírito coletivo. Os muros de pedra não eram apenas barreiras funcionais. Eram expressões de identidade, orgulho e harmonia cultural. A IA pode decodificar o como, revelando padrões e planejamento, mas não consegue compreender totalmente a alma por trás desses muros. A abordagem inca era holística. As pedras se encaixavam não apenas fisicamente, mas também filosoficamente, refletindo sua visão de mundo, onde cada peça tinha seu lugar, assim como cada pessoa e cada história em sua sociedade. Pense nisso. Sem linguagem escrita, eles dependiam da memória, da narrativa e de uma organização meticulosa do trabalho. Esse tipo de coordenação e confiança na conexão humana é uma genialidade por si só. Assim, embora as máquinas nos ajudem a compreender a precisão, o coração pulsante por trás do trabalho em pedra é pura genialidade humana. No fim, essas paredes são um testemunho de algo mais do que apenas habilidade. São um monumento à própria mentalidade inca. Uma mentalidade de colaboração, respeito e uma profunda compreensão de que a arquitetura não é apenas construir com pedra, mas construir com pessoas. Inteligência artificial na arqueologia. Se você já imaginou a arqueologia como uma ciência árida e lenta, onde pesquisadores removem cuidadosamente a poeira de relíquias antigas, prepare-se para uma revelação surpreendente. Embora a escavação continue sendo importante, há uma nova força revolucionando silenciosamente a forma como exploramos o nosso passado. Inteligência artificial. A IA deixou de ser apenas uma ferramenta e está se tornando uma parceira integral no trabalho de investigação arqueológica. Imagine ter um assistente superpoderoso capaz de analisar milhões de imagens, digitalizações e medições em velocidade relâmpago, identificando padrões que nenhum olho humano conseguiria captar. É isso que a IA está fazendo agora. Ela está escaneando os intrincados trabalhos em pedra dos incas, decodificando seus princípios de design ocultos e revelando informações perdidas por séculos. Mas não para por aí. Em todo o mundo, a IA está mergulhando em escrituras antigas, mapeando cidades desaparecidas e até reconstruindo artefatos fragmentados, tudo a partir de dados coletados remotamente ou enterrados em profundidade. Veja, por exemplo, o uso da análise de imagens de satélite com IA para descobrir civilizações perdidas na densa floresta amazônica ou nos desertos do Egito. Antes, muitos desses sítios arqueológicos permaneciam ocultos sob densa vegetação ou areias movediças, impossíveis de serem encontrados a pé pelos arqueólogos. No entanto, algoritmos de IA conseguem analisar mudanças sutis no terreno, padrões de vegetação e composição do solo para indicar aos pesquisadores locais promissores para a escavação. De repente, cidades perdidas estão se tornando cidades encontradas. E quanto às línguas antigas? Algumas civilizações deixaram para trás escritas tão complexas que intrigaram linguistas por gerações. A IA, por meio do aprendizado de máquina, está ajudando a decifrar esses códigos, comparando padrões e usos de símbolos em milhares de exemplos, acelerando o progresso de maneiras que os humanos sozinhos jamais conseguiriam. Por exemplo, os esforços em andamento com a escrita indecifrada dos povos indígenas ou com as misteriosas tábuas de Rangarango, da Ilha de Páscoa, mostram-se promissores graças a esses avanços digitais. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. À medida que a IA remodela nossa compreensão da história, questões éticas vêm à tona. Quem controla essas narrativas? Como honramos as vozes dos povos indígenas, cujos ancestrais criaram esses tesouros culturais? Como evitamos as armadilhas do colonialismo digital, onde a tecnologia é imposta sem respeito pelo conhecimento ou pelos direitos locais? O futuro da IA na arqueologia deve ser uma parceria entre historiadores de tecnologia de ponta e, crucialmente, as comunidades descendentes cujo patrimônio está em jogo. E não confunda a IA com uma substituição fria e mecânica da intuição humana. É justamente o oposto. A IA aprimora a criatividade e a intuição dos arqueólogos ao assumir o trabalho árduo da análise de dados,
liberando os pesquisadores para fazer perguntas mais profundas sobre contexto, significado e cultura. Pense nisso como um novo par de óculos, não como um transplante de cérebro. Uma ferramenta que aguça nossa visão para que possamos enxergar o passado, um passado com mais clareza, mas que ainda depende da curiosidade e da empatia humanas para interpretar o que encontra. Este é um novo amanhecer para a arqueologia, onde tecnologia e tradição se unem para desvendar mistérios antes considerados perdidos para sempre. Cada muro de pedra, cada fragmento de cerâmica, cada inscrição antiga guarda uma história à espera de ser contada. E com a IA, finalmente podemos ouvi-las com mais atenção do que nunca. O passado deixou de ser uma sombra silenciosa e se tornou uma tapeçaria vibrante de genialidade, complexidade e conexões humanas. Quem sabe que outras verdades surpreendentes a IA revelará em seguida? Enquanto trilhamos essa fronteira fascinante, uma coisa é certa: a história da humanidade é muito mais rica e complexa do que jamais imaginamos. E graças à IA, a aventura da descoberta está apenas começando. Gostaríamos muito de saber sua opinião sobre isso. Comente abaixo e inscreva-se para ver mais conteúdo como este.